lá, vamos dar uma revisão em tudo que já aprendemos já. Vamos lá. Voz, né? Voz, vozes verbais. As vozes verbais são passiva, ativa e reflexiva, né? São as vozes verbais. São as vozes que dizem respeito aos verbos, ok? Na voz passiva, não é? Nós temos o paciente, ok? É quem passa pela ação, certo? Nós temos dois tipos de passiva, que é a passiva analítica e a passiva sintética. Na passiva analítica, o que acontece? Não é? A pessoa sofre a ação e vai estar flexionado na forma nominal particípio. Já na sintética, certo? Vai aparecer a partícula apassivadora ou si. A diferença de uma para outra é essa, certo? Analítica, forma nominal, particípio, ok? Já na sintética, partícula passivadora ou si. Ficou claro? Na ativa, olha aqui, ó, ativa. Nós temos o agente, é ele que vai praticar a ação, certo? Agente, ele age. Na ativa, ele é o agente da ação. Já na reflexiva, olha o nome, reflexiva. Você lembra de quê? De reflexo, não é? Quando você está em frente ao espelho, o que é que você percebe? Você ali está se vendo, não é? Então, toda ação que você fizer, você está praticando e sofrendo a ação. É isso que acontece na questão reflexiva. Você é tanto agente, não é? Como também paciente. Então, você age e você passa pela ação. A voz reflexiva é essa, ok? É você praticar a ação e você também sofrer a ação. Ok, gente? Concordância verbal, olha o nome, ó. Concordância verbal é o verbo concordar. Concordar com quem? Com o sujeito da oração, não é? Lembra que eu falei a vocês que vocês têm que prestar bastante atenção na questão das vozes verbais quando forem, por exemplo, se for vozes verbais ativa, para transformar em passiva, ou passiva transformar em ativa. O que é que nós temos que permanecer? Os verbos, não é? Os verbos devem permanecer no mesmo tempo verbal, ok? Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E não esquecer que o verbo sempre vai concordar com o sujeito da oração, certo? Se o sujeito for simples, nós teremos, não é? Se ele tiver no singular, a pessoa do discurso, no caso, o núcleo do sujeito, também o verbo ficará também no singular, certo? Então, singular com singular, plural com plural. Prestem bastante atenção, então, concordância verbal é isso, é o verbo concordar com o sujeito da oração, sempre. Não são algumas vezes, é sempre, ok? E nós temos aqui as formas nominais. As formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos lá? Por exemplo, aqui o uso de infinitivo. Sabemos que o infinitivo termina com AR, ER ou IR, tá certo? Em algumas ocasiões também com OR. OR pertence à segunda pessoa, tá certo? A segunda conjugação, não é? AR pertence à primeira conjugação, ER e OR à segunda conjugação e IR à terceira conjugação, tá? OR pertence à segunda conjugação porque antigamente o verbo pôr era poé. Escrevia assim, ó. Poé. Então aqui, por esse motivo, vou terminar com ER, por isso que os verbos terminados em OR também pertencem à segunda conjugação, tá certo? Vamos agora visualizar um exemplo de verbo, tá certo? Na forma nominal infinitivo. Vai viajar hoje. Olha aqui, ó. Não é? Quem vai viajar hoje? Quem? Ela. Ela vai viajar hoje. Observe que o verbo viajar está flexionado, tá certo? No infinitivo, porque termina com AR. Quando isso acontece, nós temos aí, ó,
Primeira conjugação, tá certo? Primeira conjugação. Aqui, ó, gerúndio, tá? Verbos terminados em ND, certo? Estou falando sério. Olha aqui, ó, falando, ó, AND, certo? E particípio, nós temos as infinitas formas do particípio. Se você apenas aprender o infinitivo gerúndio, acabou-se. Você também vai aprender particípio fácil, fácil. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo pular. Sei que pular pertence ao infinitivo, não é? Eu tenho aqui pulando, olha só, AND, pulando, gerúndio. E pulado termina com ado, nós teremos o quê? Particípio, certo? Então, você sabendo que gerúndio termina com com ND, não é? AND. E infinitivo AR e ER, não é? OR e IR, eu vou saber que eu tenho aí infinitivo. Então, os demais serão particípio, não é? Não esqueça que particípio é a única forma que é usada na questão da voz passiva analítica, não é? Vamos lá. Por exemplo, aqui, tinha terminado a tarefa. Olha aqui o ado, não é? Se fosse flexionado o verbo terminado em terminar, teríamos infinito. Terminando, teríamos gerúndio. E terminado, como termina com ado, nós temos particípio. Tá certo? Vocês vão encontrar essa atividade de vocês na página 43 do livro didático de vocês, que fala assim, ó, vejam só, que tem aqui voz e concordância verbal. Independentemente da voz, segue-se a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com seu sujeito. Lembre-se de que o sujeito pode estar após o verbo. É isso que você tem que prestar atenção. Vamos lá. O sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica. O que vai mudar? A forma que o verbo se encontra, não é? O verbo na questão analítica, ele vai aparecer flexionado na forma nominal particípio. Na sintética vai aparecer a partícula passivadora. A diferença é essa, mas o sujeito é o mesmo, tá certo? A mesma pessoa que sofre ação na analítica vai sofrer ação também na sintética também. Não modifica nada, certo? Por exemplo, aqui, as atividades foram retomadas ontem. Observe que quem foram retomadas ontem? Quem sofreu ação? As atividades. Ok? Segundo exemplo. Retomaram-se as atividades ontem. Quem foi que... Em alguma delas, as atividades deixaram de ser retomadas? De forma nenhuma. Então, não modificou. Mudou de posição, mas as atividades foram retomadas da mesma forma. Perceberam? O sujeito permaneceu o mesmo, né? Logo aqui, ó, embaixo, nós temos aqui, ó, formas nominais, tá certo? O verbo principal da locução verbal não é flexionado, ele está em uma das três formas nominais. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Observa aqui que nós temos aqui, ó. Esse aqui é o verbo auxiliar. E esse aqui é o verbo principal. O verbo principal sempre irá aparecer nas três formas. Em uma delas, né? Ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. E o outro vai ser auxiliar pelo fato de ajudar eu identificar quem é o tempo, a pessoa do discurso, o modo verbal. Por exemplo, aqui, vai. Eu já sei que vai, não foi ainda, então sei que é futuro. Quem vai? Ela. Olha aí. Já identifiquei já a pessoa do discurso, o tempo verbal e também o modo verbal. Já sei, como é uma certeza, eu sei que é um modo indicativo. Ficou claro, então? Verbo auxiliar, verbo principal, ok? Então, vocês irão responder a página 43 e depois dar uma puladinha para a página 49 e página 50, onde vocês irão praticar o que nós aprendemos agora, tá certo? Prestem bastante atenção e assim que vocês assistirem essa videoaula, marquem a data. Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Se dediquem, se esforcem. Ok? E preste bastante atenção. Se tiver dúvida, é só correr lá, ó, caderno de atividades, que vai esclarecer dúvida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.